Fala galera, meu nome é Felipe Trainer, sou CEO da Sales Time e vim a convite da Easy Devs a falar um pouquinho sobre métricas de gestão de projetos ágeis para vocês. Então, se você não metrifica o seu processo, fica ligado que eu vou contar algumas dicas para vocês aí. Vou começar. Bom, para a gente falar então sobre métricas, é importante a gente ter um ciclo de desenvolvimento dentro da nossa empresa, que é o seguinte: a gente construir, fazer experimentos, né? Com base nesses experimentos, a gente medi-los, então usar métricas para a gente poder tanto medir a nossa equipe de desenvolvimento quanto até o feedback com o usuário final. Com isso a gente vai fazer uma análise para a gente aprender com os resultados e criar novas hipóteses para que a gente possa dar continuação nesse ciclo. Então esse é um modelo muito importante, principalmente para empresas de desenvolvimento de software manterem. Porém, quando a gente fala desse ciclo, é importante você também colocar alguns tipos de métricas para o seu time de desenvolvimento, até mesmo para você entender qual que é a capacidade de entrega do seu time e você não sobrecarregá-lo. Então eu vou falar sobre duas métricas que vocês podem começar a implementar no seu processo. Lógico que existem outras, mas quando você está começando é importante implementando uma a uma, e quando você se sentir confortável com elas, aí você vai acrescentando ao longo do tempo. A primeira delas, a gente está falando do WIP, que é o Work in Progress. O Work in Progress, ele serve justamente para você monitorar qual que é a quantidade máxima de atividades que o seu time pode trabalhar naquela determinada sprint, né? Ou num lote de atividades que você determinou para ele. Nesse exemplo, a gente está usando um board, onde a gente tem uma coluna de priorizados, uma fazendo, a outra teste e a outra pronto. Então, o que a gente pode analisar aqui como WIP? Imagina que a gente tenha um time com 2 desenvolvedores e um QA. Então, a gente tem cerca aqui de 3 atividades priorizadas, 2 em desenvolvimento, que é no fazendo, 3 na parte de testes e 1 em pronto. O que a gente analisa aqui é que o nosso time está trabalhando em cerca de 5 atividades, sendo que a gente tem 3 pessoas para trabalhar nesse projeto, né, nessa sprint. Então a gente conclui que o nosso time está sobrecarregado. O ideal, se a gente estivesse controlando o nosso WIP, é que como o nosso time de desenvolvimento aqui na etapa fazendo já está com 2 atividades, a gente não poderia liberar para eles puxarem mais atividades na parte priorizada. Só que na nossa coluna de testes, a gente tem muito mais atividades do que pessoas para testar. Então, qual seria a reação natural que a gente deveria realizar aqui para a gente ter um fluxo contínuo de entrega? O nosso time de desenvolvimento, assim que eles finalizarem essas 2 atividades, eles não pegariam mais nenhuma e sim começariam a ajudar o time de teste para eliminar esse gargalo aqui. Então o WIP, ele consegue mostrar para você pontos de gargalo no seu processo. E lógico, você pode utilizar o WIP tanto por etapa, né, como eu mencionei aqui, você pode determinar que na etapa fazendo você somente pode arrastar no máximo 2 atividades, ou como você pode também trabalhar o WIP como o board inteiro. Então eu posso determinar que o WIP do meu board aqui é 5 atividades. Então é o que eu considero que eu consigo entregar dentro de um período de 1 semana, por exemplo. E caso termine todas as atividades aqui na fase de priorizados, o meu time de dev vai olhar aqui para a parte de teste, para ver se a gente não tem um gargalo. Então o PO, no caso, ele não colocaria mais atividades para o time de teste até que a gente finalize todas as atividades dentro do board. A segunda métrica, que trabalha muito bem em conjunto com o WIP, é o lead time. Então, seguindo esse exemplo aqui, ele tem uma coluna a mais aqui que é o pronto para teste, né? Então a gente tem priorizado, fazendo, pronto para teste e testando. Qual que é o conceito aqui do lead time? É a gente medir qual que é o tempo que demora para uma atividade sair do meu board de desenvolvimento. Então, a partir do momento que ela entrou aqui em priorizado, quanto tempo ela demora para chegar ao final, né? Que seria o pronto. Então, nessa análise aqui, a gente pode identificar que essa atividade ela ficou cerca de 4 dias na etapa priorizado. Na fase de desenvolvimento, ela ficou cerca de 2 dias. Na fase de pronto para teste, ela ficou 5 dias. E na fase testando, ela ficou 1 dia. Para a gente analisar qual que é o nosso lead time dessa atividade,
A gente vai somar aqui a quantidade de dias que ela ficou em cada etapa. E no final eu tenho um lead time de 12, ou seja, demorei 12 dias para finalizar uma atividade. O que a gente pode analisar dentro dessa métrica é qual que é a eficiência do nosso fluxo. Ou seja, de 12 dias, será que o meu time ficou 12 dias trabalhando nessa atividade? Então, a gente analisa assim, que na coluna priorizado e na coluna pronto para teste, a gente chama de colunas, fases de estacionamento, né? Ou seja, a sua atividade não está em trabalho, ela está aguardando uma pessoa, algum desenvolvedor ou um QA para poder executar a tarefa. Então, essas fases, praticamente minha atividade fica estacionada, sem nenhuma interação. E na coluna fazendo e testando é onde de fato a gente coloca o trabalho em cima da atividade. Então a gente consegue aplicar um cálculo de eficiência onde a gente monitora qual que foi a quantidade de dias que o meu time trabalhou na atividade de fato. Foram 2 dias em fazendo e um dia testando. Isso resulta em 3 dias. Eu divido isso pela quantidade do meu lead time, então eu vou ter um resultado. Seria 25% a minha eficiência do fluxo. Ou seja, de 12 dias que a gente demora para entregar uma atividade, o meu time trabalhou apenas 25% dentro dessa atividade. Então, essa é uma métrica muito boa para a gente analisar, porque a gente consegue aumentar isso daqui de forma muito expansiva. Então, de 25, a gente consegue aumentar muito se a gente olhar para esses pontos de gargalo. Por que o nosso time está demorando tanto para testar as atividades? Se a gente resolver esse problema, a gente vai aumentar a nossa eficiência com um número muito grande e a gente consegue entregar mais e com mais qualidade, né? Então, a gente trabalhando com o WIP e o lead time, a gente consegue então ter esse perfil de entregas e qual é o tempo máximo que a gente pode trabalhar para poder entregar uma atividade. Uma dica importante quando a gente está falando sobre métricas é que a gente tem que metrificar o processo e não as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que sempre olhar para o processo. Então, o gargalo está aqui, não nas pessoas, né? E usar as métricas como referências para a gente tomar ações e decisões. Então, era isso que a gente tinha para falar de métricas ágeis, né? Se você gostou, deixa o seu like aqui, comenta se você tiver alguma dúvida e qual é a métrica que você está utilizando para gerenciar o seu processo de desenvolvimento.